Bom, agora um assunto que tem tirado a paciência de qualquer um que mora em Bauru. A gente fala bastante, só que como o problema não é resolvido, não tem como ficar quieto, né? A falta de água nas torneiras. Situação que se agrava com os vazamentos que a gente encontra nas ruas. E fica aquela pergunta do morador: até quando vai continuar essa situação? A água brota do asfalto, escorre e se perde pelas ruas de Bauru. Todos os dias, o DAI recebe dezenas de reclamações de vazamentos pela cidade. São litros e litros de água limpa jogados fora. Na contramão deste desperdício estão os moradores de vários bairros que abrem as torneiras e não encontram nada. Diariamente, falta água na rua, na caixa. Semana passada zerou, fiquei a zero nas torneiras. E está terrível a situação, a conta não abaixa, né? Ela e outros moradores da Vila Vânia Maria se juntaram para fazer um abaixo-assinado contra a falta de água no bairro. Se não tiver condições de manter a gente com a água que eles têm, eles tomam uma providência de furar poços, né? Célia se mudou de Minas Gerais para Bauru há 2 anos. Quando chegou e começou a viver a falta d'água, algo que jamais presenciou em Belo Horizonte, ficou indignada. A gente não pode fazer as necessidades básicas, alimentação, lavar uma roupa, as tarefas diárias. Isso é diariamente. Eles cortam o fornecimento de água aqui no bairro. Elas ficaram revoltadas também com o desperdício de água que virou tema da sessão da Câmara na última semana. Todos os vereadores, inclusive da base aliada ao prefeito, reclamaram da lavagem da arquibancada do Estádio do Noroeste, com água potável, em um dia em que vários bairros de Bauru estavam sem água nas torneiras. Situação que resultou na queda do diretor do Departamento de Operações do DAI. O presidente Fábio Lara, no cargo há menos de 3 meses, diz que a situação do departamento chegou a ser muito pior no ano passado, com vazamentos por toda a cidade. Todo dia entram aqui através do nosso 0800 ou outros canais, internet, em torno de 150 necessidades de intervenção da equipe técnica ou um vazamento, alguma coisa que está acontecendo. A gente está conseguindo reduzir, o número teve acumulado em dezembro, ele estava em 500 reparos a serem executados. A gente começou um sistema de mutirão, conseguimos reduzir esse número hoje para 350 e a nossa meta é zerar. Mas e quanto à falta de água em vários bairros de Bauru todo santo dia? O nosso objetivo e dentro do nosso planejamento, nós acreditamos que agora em 2012 nós acabamos com o problema de falta d'água em Bauru. Nós temos a promessa aí do prefeito de nos repassando esse ano recursos do Refis da ordem de 6,5 milhões, que se investidos diretamente em produção e um pouco na frota, que nós temos uma necessidade muito grande nesse momento, a gente consegue tocar o DAI de uma maneira bem mais rápida do que eu imaginava ser possível. A população quer mesmo que a situação mude para não se sentir mais no fim do mundo. O DAI alega que o bairro cresceu muito, mas se o bairro cresceu, eles têm que investir também, né? É de primeira necessidade, realmente. A água a gente não pode ficar sem. É um absurdo, não tem como a gente ficar sem água, realmente. Não tem nem como, né? E a falta de água nas torneiras, o vazamento e o esgoto sem tratamento são situações que, além de incomodar a população, têm reflexo no desenvolvimento econômico das cidades. Isso porque uma empresa, antes de se instalar numa cidade, como Bauru, por exemplo, ela vai e faz um estudo da estrutura que existe na cidade. Se está faltando água na cidade, essa empresa não vai ter garantia, não vai ter credibilidade para ficar ali, né? E aí ela leva emprego, geração de renda para outro lugar. Por isso que reflete assim, muito diretamente na questão econômica. E um sociólogo está com o repórter Fábio Leopice. Fábio, isso é verdade, né? O sociólogo podia até explicar isso melhor pra gente. Boa tarde. Olá, boa tarde, Nilessa. Boa tarde, Juliano. É exatamente isso. Eu estava conversando com o professor e ele estava me explicando que a água tem uma relação direta com o desenvolvimento da sociedade e que o recurso natural, né, a água, não está acompanhando o crescimento populacional. Professor, qual que é essa relação com a economia? Explica pra gente. Boa tarde. Boa tarde. A relação é de consumo sempre crescente, né? A população está sempre num crescente contínuo e a quantidade desse recurso
ela é limitada, ela é finita e ela não consegue se renovar na mesma velocidade do crescimento populacional e também no crescimento dos serviços e das indústrias que vão se instalando na cidade. E com isso a cidade vai perdendo e a população vai perdendo, ficando sem emprego, por exemplo. A falta d'água pode gerar falta de emprego? Pode acarretar isso. O problema do desperdício da água potável, ele é um problema muito grave, porque ele passa por dois aspectos, né? O aspecto do poder público, que precisa estruturar-se melhor, precisa haver uma preparação do poder público para, a médio prazo, a longo prazo, poder desenvolver uma estrutura que dê conta dessa demanda, e também por parte da população. O cidadão também tem responsabilidade, né? O cidadão também precisa se conscientizar de que precisa utilizar de forma mais racional esse recurso. Agora, professor, no caso da reportagem que a gente viu ali, uma moradora reclamou que o bairro cresceu, mas que a água não cresceu junto com ele. Como é que a gente pode solucionar essa equação? De fato, a tendência é que o recurso cada vez seja menos, digamos assim, menos suficiente, né? Na medida em que a população cresce, o recurso sempre o mesmo, né? Então é interessante que as pessoas passem a utilizar a água da melhor forma possível, uma forma mais racional. E o poder público investir, né, para que essa estrutura melhore. Muito obrigado pelas suas informações, Silvio. É isso aí, Juliana Inelessa. O jeito, como sempre, é economizar água, principalmente a potável, né? A população economizar e as autoridades se planejarem, né? Porque todo mundo sabe que a tendência é aumentar a população. Muito obrigado, Fábio, e também ao professor Silvio. Obrigada. Não é nem responsabilidade só de um, nem só da outra parte, né?